Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos o tempo da Quaresma com esse jejum no dia de hoje. A Igreja se veste de roxo neste intento de se santificar. Porque de fato a Quaresma é uma escola de santidade. Mas para nós nos santificarmos, nós precisamos fazer duas coisas. Na verdade é uma só, mas podemos dividir em dois aspectos da mesma coisa. Precisamos nos afastar do pecado e nos aproximar de Deus. É esta a missão da Quaresma. Afastar-nos do pecado e aproximar-nos de Deus. O que acontece é o seguinte: neste único movimento em que nós saímos do pecado para Deus, a primeira parte, afastar-nos do pecado, é uma virtude chamada virtude da penitência. A virtude da penitência nós iremos exercitar durante a Quaresma e é necessário que você faça os seus propósitos. Jesus, no Evangelho de hoje, nos coloca diante daquilo que são as penitências quaresmais clássicas, né? Nós fazermos jejum, nós fazermos esmola, mas existe uma outra parte deste movimento para Deus que às vezes é desprezado e deixado de lado. É a oração. Por quê? Porque esta terceira obra quaresmal tem o aspecto do aproximar-nos de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas fazem seus propósitos quaresmais, né? Dizem, eu vou ficar sem café, o outro vai ficar sem bebida alcoólica, o outro vai ficar sem carne, o outro vai dormir no chão, né? Pois bem, isso daí é a penitência, é o afastar-se do pecado, mas é necessário dar mais tempo à oração durante o tempo da Quaresma, é o aproximar-se de Deus. E isso nem sempre as pessoas fazem. Por isso, nesse tempo de Quaresma, eu aconselho você a que você faça o propósito de comungar o mais frequentemente possível. Ou seja, se você conseguir fazer o propósito de ir à missa todos os dias na Quaresma, é excelente. Comungar todos os dias, excelente. Claro, comungar em estado de graça, mas comungar. Porque comungando, você estará se aproximando de Nosso Senhor ressuscitado e Ele estará tocando a sua alma. Se você fizer atos de fé, verdadeiros atos de fé durante a comunhão, você está se aproximando dEle. Então, neste único movimento na direção de Deus, nós temos aí duas virtudes que, como luzeiros, irão nos orientar durante essa Quaresma. A primeira virtude é a virtude da penitência. A segunda virtude é a virtude da fé. A penitência nos ajuda a afastar-nos do pecado. A fé nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, porque é exatamente a fé que nos conecta com Deus. Nesta conexão, nada melhor do que nós comungarmos, nós procurarmos a comunhão, que é o sacramento que nos ajuda a, com a graça divina, realizarmos atos de fé. E aí estaremos realizando verdadeiramente o intento da Quaresma, o propósito da Quaresma, que é a nossa santificação. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na terceira parte, questão 86, artigo 6, diz que é nisto que consiste a justificação do ímpio, ou seja, a santificação da pessoa pecadora. Consiste em nós vivermos em ato, com a ajuda da graça atual, a penitência e a fé. Essas duas grandes colunas, penitência e fé. Mas é claro que é necessário que esta fé, diz Santo Tomás, seja uma fé informada pela caridade. E aqui nós colocamos, digamos assim, o último detalhe neste roteiro breve que eu estou traçando aqui, que nos conduz a viver uma Quaresma verdadeiramente santa. É o amor. Sim, porque de nada adianta nós vivermos uma Quaresma toda cheia de propósitos, se a finalidade última, se a razão de ser da Quaresma não for exatamente agradar a Deus, não fazer o nosso showzinho diante dos outros como hipócritas para mostrar
quanto nós somos santos, mas agradarmos aquele que nos vê no segredo, como diz o Evangelho de hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.